Se ela é a única dessas redes num grupo estruturado, ela pode ser ou não uma elite, dependendo da sua composição e da natureza da estrutura formal. Se existem duas ou mais dessas redes de amigos, elas podem competir pelo poder dentro do grupo, formando assim facções. Ou uma delas pode deliberadamente abandonar a competição, deixando a outra como elite. Num grupo estruturado, duas ou mais dessas redes de amizade normalmente competem entre si pelo poder formal. Essa é, em geral, a situação mais saudável. Os outros membros estão na posição de arbitrar entre os dois competidores pelo poder e são assim capazes de colocar exigências do grupo àqueles a quem deram uma confiança temporária. Muitos critérios diferentes foram usados pelo país, uma vez que os grupos do movimento não decidiram concretamente quem deve exercer o poder dentro deles. Com o passar do tempo, à medida que o movimento mudou, o casamento tornou-se um critério menos universal para a participação efetiva. Embora todas as elites informais ainda estabeleçam padrões pelos quais apenas as mulheres que possuem certas características materiais ou pessoais podem participar. Os padrões frequentemente incluem origem de classe média, apesar de toda a retórica sobre a relação com a classe operária. Ser casada, não ser casada, mas viver com alguém, ser ou fingir ser lésbica, ter entre 20 e 30 anos, ter formação universitária ou pelo menos alguma passagem pela universidade, ser descolada, não ser muito descolada, seguir uma certa linha política ou se identificar como radical, possuir certos traços de personalidade femininos, como ser gentil, vestir-se adequadamente, seja no estilo tradicional, seja no antitradicional, etc. Existem também algumas características que quase sempre estigmatizariam a mulher como desviante, uma pessoa com a qual não se deve se relacionar. Elas incluem ser velha demais, trabalhar período integral, principalmente se está ativamente dedicada à carreira profissional, não ser gentil e ser declaradamente solteira, ou seja, nem hétero nem homo. Outros critérios poderiam ser incluídos, mas eles têm todos temas comuns. O pré-requisito característico para participar das elites informais do movimento e, portanto, para exercer o poder, diz respeito à origem, à personalidade e à disponibilidade de tempo. Eles não incluem a competência, a dedicação ao feminismo, a posse de talentos ou a contribuição potencial ao movimento. Os primeiros são critérios que normalmente se usa para escolher os amigos. Os últimos são critérios que qualquer movimento ou organização tende a usar se pretende ser politicamente eficaz. Embora essa dissecação do processo de formação de elites em grupos pequenos tenha sido crítico em suas perspectivas, ele não foi feito com a crença de que essas estruturas informais são inevitavelmente ruins, apenas que são inevitáveis. Todos os grupos criam estruturas informais como resultado dos padrões de interação entre os membros. Essas estruturas informais podem fazer coisas úteis, mas apenas grupos inestruturados são totalmente governados por elas. Quando elas, as elites informais, estão juntas com o mito da ausência de estrutura, não há meios de pôr limites ao uso de poder, e assim se torna caprichoso. E isto tem duas consequências potencialmente negativas das quais deveríamos estar conscientes. A primeira é que a estrutura informal de deliberação será como uma irmandade, na qual se escuta as pessoas porque se gosta delas e não porque dizem algo significativo. Enquanto o movimento não faz coisas significativas, isso não importa muito. Mas para que seu desenvolvimento não pare numa etapa preliminar, ele deve alterar essa tendência. A segunda consequência é que as estruturas informais não têm obrigação de ser responsáveis pelo grupo como um todo. Seu poder não lhes foi dado, não pode ser tirado. Sua influência não se baseia no que fazem pelo grupo, portanto, elas não podem ser diretamente influenciadas pelo grupo. Isso não torna necessariamente as estruturas informais irresponsáveis. Aqueles que se interessam em manter sua influência normalmente tentarão ser responsáveis. O grupo apenas não pode obrigar essa responsabilidade. Ele depende dos interesses da elite.